pode ser muito doloroso, mas também pode mudar a vida de milhares de pessoas que esperam por um transplante. A campanha Setembro Verde, realizada ao longo do mês, tem o intuito de sensibilizar a população para a doação de órgãos e tecidos. Para ser um potencial doador, não é necessário deixar algo escrito, porém, é fundamental comunicar à família o desejo da doação. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje com a Aline Lima, ela é enfermeira da organização A Procura de Órgãos, a OPO. Ela atua no Hospital Geral Clériston Andrade, que tem aqui dados de 2019, 9, 2020, 8 e 3 até o momento de 2021, ou seja, números que a gente gostaria que fossem muito maiores, né? Todo mundo gostaria de ter mais órgãos captados, né? E mais pessoas salvas por conta disso também. Aline, muito bom tê-la aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente na manhã desta segunda-feira. E eu começo lhe perguntando justamente qual que é o grande desafio enfrentado, né? Quais são as dificuldades que se enfrenta no momento em que um paciente infelizmente vem a óbito, mas há a chance de salvar outros e nem sempre isso é possível. Claro que o Clériston Andrade tem um volume de pacientes muito grande, e eu colocar um dado aqui, 3 só até o momento, 8 em 2020 e 9 em 2019, quer dizer que o número poderia ser bem maior se as pessoas tivessem mais essa consciência, né? Quais são os grandes desafios a serem enfrentados por vocês? Muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia, obrigada a todos. Na verdade, a doação total ficou em 4, mas um acabou sendo invalidado por contraindicação médica. O nosso principal desafio ainda é fazer as pessoas conhecerem um processo da doação e da morte não usual, que é a morte encefálica, quando o cérebro para as suas funções, e a gente consegue manter através de medicações o coração e os demais órgãos por um tempo limitado. Esse é o nosso principal obstáculo. Durante o ano inteiro a gente tenta fazer, porque a pandemia acabou impactando de forma importante, a educação permanente para levar as pessoas esse conhecimento, né? A gente faz dentro do hospital e fora dele, no nicho de toda a regional de Feira. Durante a pandemia a gente teve que parar um pouco. Por causa da impossibilidade, a gente fez alguns trabalhos online. Porque as pessoas, assim, que conhecem o processo, elas se solidarizam e conseguem entender que são 40 mil pessoas na fila aguardando transplantes, né? E em Feira de Santana a gente tem cerca de 680 aguardando por transplantes de rim especificamente. Como é que funciona na prática isso, né? O paciente vem a óbito, imediatamente a família é contactada em relação a isso. A gente sabe que também é muito complicado o momento, né? A pessoa está ali muito tomada pela perda de um parente, de um amigo, de uma pessoa muito querida. Como é que funciona isso? Então, a gente tem o protocolo de morte encefálica, que é regido por a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, e a gente precisa obedecer às etapas do protocolo. Assim que o neurologista, após a tomografia, né, que é o nosso exame de eleição, mas pode ser outro exame de imagem, constata pouca viabilidade ou nenhuma viabilidade cerebral, o paciente é deixado sem sedativos ou outras medicações que mascarem seu sistema neurológico, e ele passa então a ser observado, dependendo do tempo de vida dessa droga, e a gente começa a seguir os passos do protocolo. O protocolo é feito por 2 exames clínicos e um complementar, que aqui em Feira a gente usa o eletroencefalograma de eleição, né, que é o mais fácil, e é o que a OP fornece. A gente, depois que fecha esse protocolo, aí sim a gente começa a fazer o acolhimento familiar, esclarecer as dúvidas, e o diagnóstico médico é dado. Quando o diagnóstico médico é fornecido, a gente conversa com as pessoas. Bom, e o que é que mais gera a negativa, né? Aí mais pela experiência de vocês mesmos. Por que as pessoas eles são tão reticentes em permitir que os órgãos sejam coletados? A nossa primeira experiência na Bahia é por desconhecimento mesmo, né? A família não sabe se aquele ente gostaria ou não de ser doador. Essa é uma dúvida constante, por isso que a nossa campanha enfatiza que não basta querer, precisa falar. E a nossa segunda constância de negativa é em relação a dúvidas tangentes à morte encefálica mesmo. Como eu disse, é uma morte não usual, ela gera dúvidas.
Mas o nosso maior negativa dentro da relação familiar ainda vem dessa dúvida, né? E em terceiro, a religiosidade, que é uma outra questão que a gente acaba abordando de maneira segura, porque as religiões, a gente já esteve, a Central de Transplante promoveu encontros de religiosidades no Hospital Público em Salvador, e eu não tenho dúvidas, eu estava lá, nenhuma religião é contra, e a gente aspira que fazer uma situação, promover um encontro desse aqui também. Bom, você tocou num ponto aí muito importante e delicado, que é a dúvida das pessoas quanto à questão da morte encefálica. Isso a gente ouve falar a todo momento, muita gente que é contra a doação de órgãos ou que é optante por não doar órgãos, utiliza muito isso como argumento, né? Tem gente que fala, eu não sei até que ponto pode ser revertido um possível protocolo de morte encefálica. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente isso, até pra gente desmistificar e as pessoas até terem de fato a segurança. A morte encefálica é algo de fato irreversível. É claro que a gente tem muita palavra de especialistas nesse sentido, mas ainda há essa dificuldade das pessoas entenderem mesmo, né? Isso. A morte encefálica é sempre de caráter irreversível e a gente só consegue olhar nos olhos de alguém para afirmar essa morte depois que a gente é cercado desse protocolo e de exames de laboratório que a gente acaba acompanhando. A morte encefálica, ela passa por um processo fisiopatológico, né, de depressão de algumas coisas e aumento de outras, e isso a gente consegue ver claramente nos exames de sangue. Tem também taxas ligadas à respiração, que é o nosso teste de apneia, que é a zona mais nobre do cérebro, além de todos os testes clínicos que testam todos os reflexos neuronais, do mais simples ao mais complexo, ficando o teste de apneia ali separado e o exame complementar que fala da relação entre os hormônios. Essa relação, entre os neurônios através dos hormônios, que geram ondas elétricas. Essa relação elétrica, uma vez inviabilizada, né, o silêncio elétrico, que é quando a gente faz o EEG e recebe o laudo da Central de Transplantes, o silêncio elétrico, ele prova que não há neurônio viável, não há neurônio vivo, e se não há neurônio vivo, que é a unidade morfofuncional do cérebro, não tem vida cerebral. Bom, não há vida cerebral, mas os órgãos naquele momento estão funcionando, né? É importante a gente esclarecer isso também, porque não é todo o paciente de óbito que é viável para a coleta de órgãos, né? Ou é? A princípio, todos a gente considera elegível. As contraindicações absolutas são o Covid, né? Que a gente coleta o Covid durante o processo para não fazer a família esperar a questão do resultado do RT-PCR. A sepse não controlada, né? Quando a sepse não é controlada, quando a gente tem aumento progressivo de drogas que mantém o sistema respiratório e cardíaco, e quando a gente associado ao não controle do leuco, que é o exame que mostra as infecções bacterianas. Fora isso, a gente tem algumas hepatites e as neoplasias, só se as biópsias contraindicarem, falando que elas são neoplasias malignas que já disseminaram pelo organismo. Essas são as nossas contraindicações absolutas, né? Fora esse padrão, fora esse parâmetro, a gente vai até o final aí com todos os exames, inclusive com os sorológicos. Quando a sorologia sai, que vai pelo Hemoba, né? A gente coleta, leva para o Hemoba libera o laudo da sorologia para a central e a central libera para a unidade. E aí, nesse momento, aí a gente pode parar o processo. Se tiver contraindicação, a gente já sinaliza para a equipe e, se necessário, a gente fala com a família. Porque tem famílias que chegam já dizendo que se for, né, morte neurológica, se for morte cerebral, eles querem doar. Então, nesse momento, a gente acolhe a família, explica e agradece. Bom, um paciente que vem a óbito, ele tem o potencial de salvar quantas vidas? Quais órgãos são, naquele momento, doáveis? No Brasil, a gente tem uma vida salvando 8 vidas, né? A gente fala que a gente está ressignificando o momento de dor e de luto, no momento de generosidade e amor, que na minha prática, dentro da central e aqui na OPO, conforta muito as pessoas enlutadas. Porque a doação, ela tem que trazer acalento, amor e trazer alegria para todos os lados, tanto para as famílias dos transplantados, quanto para a família
de quem está naquele momento precisando de um conforto, né? Aqui na Bahia a gente costuma captar rins, fígado, córnea e coração para válvulas. E aí você consegue salvar até 8 pacientes? Sim. Bom, e como é que está a curva em relação a doações? Eu falei alguns dados aqui, mas claro que conversar com quem está dentro do sistema é muito mais seguro, até mesmo do que os dados. Há uma tendência de crescimento em número de doações, de baixo número de doações. Como é que vocês sentem isso? A gente viu numa crescente importante em 2019. A gente chegou a ter 4 doações mês aqui em Feira de Santana. A gente estava muito feliz. Isso era uma média de quase... a gente chegou com a negativa bem alta e a negativa estava já muito chegando a 67%. Aí veio a pandemia, o susto, a readaptação, a adequação baixou e agora a gente está retomando. A gente já teve alguns protocolos abrindo de maneira mais segura, mais fidedigna, né? As pessoas também estão mais vacinadas, estão se sentindo mais confortáveis e os familiares, porque eu costumo chamar os familiares de meus pacientes também, porque a gente acaba acolhendo de uma forma, né, que eles acabam sendo nossos pacientes. Eles podem ir ao hospital, receber as notícias, participar do processo, e isso é mais confortante, isso deixa a pessoa mais tranquila, mais segura, e é mais fácil, né, de aceitar a partir do momento que eu entendo e acompanho e não tenho dúvidas. E a outra ponta, como é que funciona? De quem vai receber os órgãos? A gente sabe, existe uma fila por órgão. Queria que você explicasse um pouco como é que é feita essa organização. E se a família pode, por exemplo, escolher o receptor ou não é possível isso? Não é possível escolher o receptor. A fila técnica é o nosso ranking. O ranking ele é formado pelo SNT de forma espacial e alimentado pelas equipes transplantadoras de acordo com os exames que são pedidos periodicamente pelos pacientes, pelas equipes aos pacientes, e ficam guardando esse painel também nos nossos laboratórios de imunogenética. Essa fila, ela tem prioridades por afinidade, gravidade e idade. A afinidade começa com peso, altura e tipo sanguíneo, e depois ela chega até o momento de memória imunológica dentro dos alelos, que é o nosso CrossMed, que é o exame virtual de transplante. É um exame virtual que simula o transplante, e ali é a nossa lista final, por exemplo, quando a gente está falando de transplante renal. Não é possível escolher o receptor, e quem está na captação não sabe quem vai ser esse receptor. O receptor não pode, a lei brasileira, a legislação não permite saber quem é o doador. Quanto tempo nesse período aí, né? Entre a morte de um paciente, a família responder positivamente, a escolha de um receptor e a cirurgia efetivamente sendo realizada? Porque a gente sabe que o órgão também tem um tempo de vida ali, né? Tem um tempo de isquemia, isso. A gente tem em média uma logística montada para 24 horas. A gente deseja que o máximo de tempo seja esse. E o tempo de isquemia varia de acordo de cada órgão, né? A gente tem tempos de isquemia de 4 horas até 48. E tem tecidos também, como a córnea, que pode, pós-captado e pós-preservado, durar 15 dias. Mas os órgãos sólidos, eles têm um tempo de isquemia curto, e a gente tem que ter uma logística montada, e a central faz isso muito bem, a central de transplantes, para que a gente possa escoar esse órgão para o centro transplantador, onde o receptor já estará pronto, aguardando o órgão. Ao mesmo tempo, a gente precisa entregar esse corpo à família de uma maneira respeitosa, né, esteticamente preservado, que é uma outra dúvida que acontece muito. O corpo não fica deformado de forma alguma, é feito com todo respeito o ritual, né, de captação, ritual no bom sentido. E a gente devolve esse corpo para a família, a gente corre, né, literalmente, para que esse corpo seja devolvido no menor tempo possível. A gente tem alguns entraves, como, por exemplo, eu vivi uma questão de um paciente que abriu um protocolo e não conseguia alcançar o teste de apneia, a PCO2 dele, que é um parâmetro importante para a apneia. Nesse momento aí o protocolo não pode avançar. E eu costumo dizer que nós somos pequenos, errantes, e precisamos dessa sequência de exames que comprovem, que nos deem a certeza, né, de seguir primeiro a lei, e segundo, nos dá a certeza
técnico-científica, já que ninguém é Deus, para ter certeza dessa morte. E esses são entraves que costumam acontecer, né? A gente venceu já a questão do RT-PCR, que estava demorando, chegou no início da pandemia, foi aquela comoção geral, né? Mas a gente já tem RT-PCR saindo num tempo rápido, num tempo viável, então isso já está bem tranquilo. E o nível de aproveitamento, eficácia dos transplantes? Claro que a gente sabe que varia de paciente para paciente, do tipo de transplante, mas a gente tem algo que norteia isso, algum dado que possa nortear o quanto que a doação de órgãos acaba salvando de fato, efetivamente, a vida da pessoa? Primeiro a gente tem que ter... sim, claro. Primeiro a gente tem que ter receptores, né? Os receptores têm que estar clinicamente viáveis e a gente aguarda isso para começar a captação de órgãos. Receptor viável a gente capta. Se a linha não tem ninguém na lista da Bahia, a gente vai procurar na lista do Brasil, certo? Porque a gente não fica restrito só à Bahia. A gente oferta esse órgão para a Central Nacional e a Central Nacional vai em busca do seu receptor primeiro no Nordeste e depois no Brasil inteiro. E aqui em Feira de Santana mesmo a gente já fez captações que foi para São Paulo, Pernambuco, a gente teve já uma quantidade, Rio Grande do Sul, e a gente já teve aí ofertando para esses locais quando a gente não acha receptor final na Bahia. Porque a nossa prioridade é a situação local, né? Primeiro. Mas uma vez que a gente não encontra, então a gente só capta, né, em primeiro lugar, nessa questão. E antes de vir, eu estava olhando a estatística desse ano, a gente não tem índices de rejeição até o momento. Bom, para a gente encerrar, eu queria falar se a doação de órgãos para o familiar já é algo extremamente delicado. Quando se trata de uma criança, então, talvez, né, seja um momento mais sensível ainda. A criança, ela tem o potencial de ser doadora também, difere de alguma forma do adulto, e em relação à própria família também, as negativas acabam sendo maiores ou menores? Então, a criança pode, né? O protocolo, ele é validado. A gente tem muita diferença, né? Tem a diferença da quantidade de exames complementares e a gente tem a diferença do andamento desse protocolo. A gente precisa acolher mais essa família e precisa da ciência do pai e da mãe, ao contrário do adulto que só precisa de um responsável. Pois é, mas nesse caso a negativa da família ou a permissão altera algo em relação ao índice? A gente tem tido a referência de Feira de Santana aqui, a minha experiência com pediatria é basicamente esse. A gente tem tido crescente aceite. A equipe acolhe muito bem e as pessoas conhecem melhor o processo, então elas acabam aceitando mais. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que é uma campanha muito importante. A gente sabe que o assunto sempre será delicado, né? Porque quem toma essa decisão acaba de perder uma pessoa importante e tem esse tema, a campanha, né, esse ano, doação de órgãos não basta querer, tem que falar. Porque muitas vezes isso acontece, a gente sabe, pode acontecer contra a vontade da própria família, mas para atender a vontade que a pessoa manifestou em vida também, né? Então é algo que a gente precisa realmente estar desmistificando e estar também colocando, né, na cabeça das pessoas que querem fazer a doação, que se manifestem positivamente nesse sentido, em vida, né? Se for possível até em momento que a morte não se aproxima tanto, até para a família entender de fato que é uma decisão madura. Bom tê-la aqui conosco, Aline. Eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar sucesso nessa empreitada, porque a gente sabe que não é fácil, né? A conscientização de população para qualquer coisa é difícil, ainda mais para um assunto como esse. Eu agradeço a oportunidade do espaço e estamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, viu? Conversamos então com Aline Lima, ela é enfermeira da organização À Procura de Órgãos, a OPO, atua no Hospital Geral Cléristo Andrade, e a gente está vivendo a campanha Setembro Verde, realizada ao longo do mês, que tem o intuito de sensibilizar a população para a doação de órgãos e tecidos.
São 8h12 em Feira de Santana, 8h12. A pandemia transformou a vida das pessoas e a conta de energia aumentou. A Projeta tem como solução a energia solar para a economia de empresas e residências. Solicite agora mesmo um orçamento, envia uma foto da sua conta de energia por WhatsApp para o 988520084 e você vai descobrir como você pode economizar até 95% na nossa conta de energia com a Projeta Energia Solar. O pessoal vai fazer o cálculo, você vai ter uma usina na sua casa de geração de energia, no seu telhado, na sua casa, na sua fazenda, na sua indústria, na sua empresa, onde quer que seja, e 2, 3, 4, 5 residências ou imóveis podem ser beneficiadas com isso, a depender do tamanho da usina que você for instalar e tudo mais. Mas a conta é essa: você tem até 95% de economia com a geração de energia solar da Projeta Energia Solar. São 8h13 em Feira de Santana, 8h13. Vamos ao contraponto. O doutor Agimiro Nascimento, nesta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Doutor Agimiro Nascimento e o seu comentário no Contraponto. Bom dia, doutor Agimiro. Contraponto.